Olá, amiguinhas! Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos falar de um tema bem diferente. É triste, né, Minelli? Triste sim, Lara, mas é um tema que nos faz refletir sobre a nossa vida. O dia 2 de novembro é comemorado o Dia dos Finados. É o dia que muitas famílias se lembram dos seus queridos que já morreram. Minelli, muitas pessoas têm dúvida sobre esse assunto. É verdade, Lara. É por isso que resolvemos esclarecer esse assunto para vocês que estão nos assistindo. Existe vida após a morte? Será que os mortos estão vendo o que estamos fazendo? A Bíblia nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o verso 7, que o homem ele é formado do pó da terra. Interessante que logo depois do pecado, perceba o que Deus ele fala para Adão. Gênesis capítulo 3 e o verso 19. Deus ele diz assim, olha Adão, do suor do teu rosto agora você vai comer, até que voltes à terra, porque dela foste formado, porque és pó, e ao pó você tornará. No livro de Salmos, no capítulo 6 e o verso 5, diz assim, olha, na morte não há lembrança, na sepultura quem lhe dará louvor? Então, já que o fôlego de vida sai e o homem se torna uma alma morta, na morte não existe lembrança, não existe pensamento, não existe planejamento, ele não consegue mais ver o mundo dos vivos porque ele está morto. Essa é a realidade e é o que a Bíblia nos descreve. O que acontece com a alma da pessoa depois da morte? Para onde ela vai? Para saber o que ocorre com a alma de uma pessoa quando ela morre, é importante a gente lembrar como foi quando ela recebeu vida. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida e o homem se tornou alma vivente. Perceba que a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. A palavra alma dá a ideia de ser vivo, um ser consciente capaz de fazer escolhas e tomar decisões. E o que ocorre quando nós morremos? Eclesiastes 2:7 diz que o homem, então o pó há de retornar à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. O espírito aqui mencionado é o próprio sopro ou fôlego da vida que volta para Deus, ao dom da vida de onde ele veio. Isso confirma que nós somos feitos alma vivente quando nós nascemos e quando morremos a nossa vida volta para Deus de onde ela veio. A morte é, portanto, apresentada na Bíblia como um estado de inconsciência total. Perece a nossa carne, perece também os nossos pensamentos. Vamos concluir com Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto a tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. Porque as pessoas levam flores para os mortos. Deve-se fazer intercessão pelos mortos? Respondendo a esta pergunta sobre como surgiu o costume de levar flores aos mortos e por que as pessoas levam flores aos mortos e se devemos ou não levar, nós estudando um pouquinho sobre arqueologia, os arqueólogos, os cientistas que pesquisam sobre a história do passado, os costumes dos antepassados, nós descobrimos que este costume é um costume milenar. Há milhares de anos as pessoas praticam isso em diferentes culturas do mundo. Agora, por que as pessoas faziam isso? De acordo com uma possibilidade que os arqueólogos levantam, é para que evitasse-se o odor dos corpos alguns dias após a morte, ou para mesmo prevenir que animais selvagens viessem até o local dos corpos e tentassem destruir os corpos das pessoas mortas. Agora, na Bíblia nós não encontramos nenhuma orientação sobre isso, se devemos ou não levar. O fato é, nós levamos para a pessoa que morreu ou para enfeitar o local, ali a sepultura, o túmulo? Se for para a pessoa, é um trabalho em vão, porque a pessoa já morreu, ela não sabe de nada. Devemos levar flores enquanto as pessoas estão vivas. Com relação se devemos ou não interceder pelos mortos, a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22, nos fala que Davi estava jejuando e orando, intercedendo por uma criança que ainda estava viva. E depois ele disse, depois que morreu, por que eu irei jejuar, irei interceder por essa pessoa, por essa criança?
Então a Bíblia ensina que nós devemos interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas enquanto elas estão vivas, porque nós não podemos fazer nada depois que elas já morreram. A morte é como um sono profundo, mas não é o fim. Aqueles que obedeceram a Deus e seus mandamentos ressuscitarão. Em Apocalipse 21:4 diz o seguinte: e Deus enxugará toda lágrima e dará perfeita alegria aos salvos na ressurreição. Não haverá mais dor e nem sofrimento.